Olá, no Papo com o Editor desta semana, o broadcast político entrevista o deputado federal Orlando Silva. Orlando Silva, que é o relator da PEC das fake news na Câmara dos Deputados. Comigo está Matheus de Souza, repórter em São Paulo. Muito obrigado, Matheus, e muito obrigado, deputado, muito bem-vindo. Obrigado por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço, Gustavo, agradeço, Matheus, a oportunidade de conversar com a audiência do Estadão. Deputado, no relatório apresentado pelo senhor aí, da PEC das fake news, depois de um trabalho bem grande, bem árduo sobre o assunto, e muita discussão sobre o tema, a gente queria que o senhor destacasse quais os elementos do projeto que o senhor considera essenciais aí para que o PL seja realmente efetivo. Sim, é um projeto de lei que tem origem no Senado Federal, tem um número, projeto de lei 2630 de 2020, ele é de autoria do senador Alessandro Vieira, e a pretensão da proposta é criar um ambiente de maior liberdade, transparência e responsabilidade na internet. É uma lei que pretende ser aplicada para provedores de internet que tenham mais de 2 milhões de usuários. Há, inclusive, um debate, uma avaliação se esse número seria um número pequeno, levando em conta que, muito rapidamente, startups conseguem alcançar um número importante de pessoas. Então, primeira reflexão, digamos assim, porque o texto do Senado fala em 2 milhões de usuários e nós avaliamos se mantemos esse patamar ou elevamos o patamar, para que nós possamos garantir que a inovação seja valorizada e não restrinja aqueles provedores de internet que estão começando a trabalhar. A proposta fixa uma série de conceitos para ampliar a transparência. Há uma série de obrigações de transparência para as plataformas de internet, que tem como objetivo, sobretudo, deixar mais nítido as regras utilizadas, por exemplo, para a moderação de conteúdo, que é quando a plataforma retira um conteúdo, rotula esse conteúdo, ou até mesmo diminui o alcance. Então, relatório de transparência, eu diria que é um ponto forte. Relatório de transparência que versa também sobre publicidade. É muito importante porque muita desinformação acaba sendo impulsionada até. E é preciso, tendo as regras, os critérios utilizados com relação à publicidade, facilitar o acesso à informação para que nós não permitamos que desinformação seja utilizada com dinheiro grosso para atender uso malicioso, digamos assim, das redes sociais. Uma grande polêmica está em torno da moderação de conteúdo. Até porque o próprio Poder Executivo, você lembra, Gustavo, encaminhou a medida provisória que foi rejeitada pelo Congresso Nacional, e o Poder Executivo apresentou um projeto de lei que fala sobre moderação de conteúdo, que só pode se dar por decisão judicial, ou, segundo o texto do governo, quando houver justa causa, e elenca as possibilidades de justa causa. Mas são tão poucas as possibilidades que, na prática, inviabilizaria a chamada moderação de conteúdo. No texto que nós estamos defendendo, as plataformas elas podem, sim, fazer moderação de conteúdo, mas elas precisam notificar o usuário que o fez, e estabelecer um contraditório, nós chamamos de devido processo. Porque se o deputado Orlando Silva teve um conteúdo retirado do ar, eu tenho que ter direito de defender o meu ponto de vista, demonstrando que a minha posição não feria nenhuma regra pré-estabelecida. Então, esse contraditório é uma novidade, que inclusive prevê a possibilidade de uma reparação. Porque se um conteúdo que eu publiquei foi retirado do ar e perdeu tração na sua difusão, essa reparação que eu defendo deveria permitir o alcance desse conteúdo. Esse é um tema muito sensível, porque tensiona a questão da liberdade de expressão. Pode ser publicado tudo? Não pode ser publicado tudo. Você tem termos de uso das plataformas que estabelecem regras do que pode ou não pode ser publicado. Os relatórios de transparência vão nos deixar nítido o que pode e o que não pode. Então, apostamos mais nisso, na responsabilidade das plataformas e na transparência. Tem uma outra questão que é bem polêmica. Se estiver falando muita coisa, você me chama a atenção, tá? Tá joia. Tem uma outra coisa bem polêmica que diz respeito aos serviços de mensagem. Que o Telegram, o WhatsApp, Signal, são serviços de mensagens instantâneos, que originalmente era um serviço de mensagem um para um. Era mensagem interpessoal, mas hoje ganhou muitas funcionalidades. Esse é um tema delicado, porque grande parte da viralização de fake news se dá a partir de serviços de mensagem. E você não vê. Muito disso você não vê.
Quando chega uma fake news numa rede social, que é aberta, às vezes já tem 2, 3 dias circulando em serviço de mensagem e que você veja sequer aquele conteúdo. E é importante a gente pensar em mecanismos que restringam a viralização de conteúdos e que permita a produção de prova que responsabilize quem arquitetou essa difusão de desinformação. O texto do Senado traz uma proposta que é: se uma mensagem for encaminhada 5 vezes ou alcançar mais de 1.000 pessoas, ela precisa ser guardada por 3 meses. Porque, feita uma denúncia, você teria uma base de informações, de metadados, de encaminhamentos, para poder apurar essa responsabilidade, apurar, quem sabe, até mesmo a autoria. Esse é o sentido do texto do Senado. Os críticos argumentam que isso poderia determinar uma guarda de informações demasiado, porque poderia até mesmo ferir a presunção de inocência e a coleta mínima de dados, que é uma regra de uma lei até que eu fui relator, que é a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. A solução que nós estamos propondo é, por um lado, permitir que a guarda se dê a partir de uma decisão judicial ou até administrativa, de um inquérito. Aí você teria uma coleta menor de informações para alcançar uma determinada finalidade. E a segunda questão, que aí é um pouco mais polêmico, nós estamos defendendo que seja reduzida a possibilidade de encaminhamento. Aqui é inspiração, Gustavo, Matheus, no que nós vimos na Índia em 2017, não sei se você se recorda. Teve linchamentos na Índia em função da difusão de fake news. O que é que os serviços de mensagem fizeram? Alteraram a sua arquitetura, reduziram os grupos para, no máximo, 256 e reduziram encaminhamentos para, no máximo, 5. Nós estamos propondo vedar encaminhamentos em vários, quando você não tem essa pessoa no seu contato. Então, no meu contato, na minha lista de contatos, quem tem o meu contato e para quem eu tenho, eu posso fazer o encaminhamento. Mas eu não posso fazer disparo em massa, indistintamente, para números que não fazem parte da minha relação, do meu convívio. É uma forma de você tentar resgatar a origem do serviço interpessoal e diminuir a potência na viralização dessas mensagens. Eu diria que as regras para moderação de conteúdo, critérios para uso de serviços de mensagem, regras de transparência, são coisas essenciais. Tem um capítulo dedicado para o fomento à educação, que a educação midiática é algo fundamental para isso. Tem um tratamento distinto para contas de interesse público. Porque, veja, Gustavo, se a minha conta, na minha rede social, é financiada com dinheiro público, eu não posso querer me comportar como se fosse um cidadão puro e simples. Eu não posso bloquear o Gustavo das minhas redes sociais. Se aquele é um canal de comunicação com a sociedade, é pago com dinheiro público. Estou dando um exemplo, né? Então, o agente público tem que dizer qual é a sua conta de interesse público e essa conta vai seguir uma série de regras próprias. A publicidade do governo não pode ser dirigida nas redes sociais, nas mídias digitais, ao bel prazer do gestor. Não. Tem que seguir os mesmos critérios da publicidade que é feita no jornal, numa rádio, numa TV. É muito importante isso. Também aqui transparências. E Legal. tem uma questão que é um polêmico, que é tipo penal. A gente cria um tipo penal que pune quem produz e financia a difusão de fake news. Deputado, o presidente da Câmara, o Arthur Lira, ele declarou que pretende levar a PL para o plenário ainda nesse mês de novembro. O senhor acredita que esse é o melhor momento para votar o projeto, diante da discussão da PEC dos precatórios que está tendo hoje e da necessidade de votar o orçamento em 2022? Essa é uma janela boa para se votar esse projeto? Olha, o orçamento nós temos até o final do ano para votar, né? Então, tem tempo em dezembro para a gente poder votar. Eu faço parte da Comissão Mista de Orçamento, ainda não avançamos no texto, então não tem risco algum para apreciação do tema do orçamento. A PEC dos precatórios, que eu pessoalmente sou contrário, porque o precatório é uma decisão judicial já transitada e julgado, e o governo não pode simplesmente barrigar para frente, né? Fazer um calote. Mas esse é um debate que deve se resolver nos próximos dias, a PEC dos precatórios. No caso do projeto 2630, de combate às fake news, essa semana nós vamos debater mais no grupo, já na fase final, e comecei a debater com líderes. Na segunda semana de novembro, vamos avançar no debate com líderes e com bancadas, e a minha expectativa é ter texto pronto para ser apreciado no plenário a partir da terceira semana de novembro, porque, na medida em que haja mudança no texto, ele deve voltar ao Senado. E aí seria importante votarmos ainda em novembro para que o Senado possa ter, no mês de dezembro, tempo de votar essa matéria e, quem sabe, ela entrar em vigência num prazo bastante breve. Então, eu acredito que é possível, sim,
que nós votemos na Câmara dos Deputados esse texto ainda em novembro. Deputado, o senhor citou aí na explanação inicial do senhor vários pontos sensíveis, né, em relação ao governo, né, que foram exemplificados durante o governo Bolsonaro, né, como disparo de mensagens por WhatsApp, propaganda do governo, que o próprio Estadão mostrou aí que tinha propaganda do governo em questões, em aulas, né, estudantis, assim, para que o aluno pudesse ter acesso. Enfim, existem pressões, eu acho que vai ter muita pressão, além do governo e fora da base, para barrar esse projeto, para mudar o próprio relatório do senhor? Olha, o relatório sempre pode ser modificado e nós temos debatido com todos os líderes. Eu acabei de fazer uma reunião com a liderança da oposição, agora há pouco. Na semana passada, eu fiz uma longa reunião com o deputado Felipe Barros, que é do PSL, um aliado muito importante do presidente Bolsonaro. E nós pretendemos reunir com todos os partidos, todas as bancadas, independente de ser base do governo, oposição ao governo, ou ter independência em relação ao governo. Combater desinformação é um desafio da democracia contemporânea. Esse é um fenômeno que acontece no mundo inteiro. O mundo inteiro debate esse tema. E aqui no Brasil não poderia ser diferente, ainda mais aqui, que é um país que tem um elevado grau de conexão na rede mundial de computadores. Então, eu não tenho a menor dúvida que o texto que vai ser votado ao final será um texto construído a muitas mãos e não terá um viés contra nem um viés a favor do governo, até porque o governo acaba no ano que vem. O presidente da República atual pode ser reeleito ou não, mas o que nós queremos é uma regra que possa permitir que não haja uso malicioso das redes sociais, que é uma grande maravilha. As redes sociais, as ferramentas de busca, os aplicativos são coisas incríveis, que ajudam na cidadania, ajudam na economia, ajudam pequenos empreendedores. Então, essa maravilha nós queremos proteger, porque 99% de quem usa as redes sociais o faz de modo legítimo. É 1% que usa de modo malicioso. E nós queremos cercar esse 1%, combater esse 1%, sem perder as funcionalidades e excelência que esse serviço oferece. Então, eu não tenho a menor dúvida que pode ter polêmica, pode. Mas eu não colocaria polêmica do lado do governo e da oposição. Eu vou dar um exemplo prático para você. Eu estou defendendo que nenhuma empresa possa funcionar sem oferecer serviço no Brasil, sem ter sede no Brasil. Por quê? Porque não pode o Supremo Tribunal Federal fazer requisição e a empresa ignorar. O Tribunal Superior Eleitoral fazer uma requisição e a empresa ignorar. Se isso vai alcançar alguma empresa que é utilizada pela esquerda e pela direita, pouco me interessa. Porque o que me interessa é que a lei do país seja cumprida. Nenhum deputado, em sã consciência, eu imagino, vai ser contra isso. Defender que a lei que ele votou seja cumprida. Por isso que eu acredito que não é interessante fazer um debate fulanizado, nem situar a proposta nem no ambiente do governo, nem da oposição. Perfeito. Deputado, em resposta à PL das fake news, o presidente Jair Bolsonaro também articula meios de proteger os aliados dele de serem atingidos de qualquer restrição dentro das redes. Foi o caso da medida provisória que alterava o marco civil da internet, com o objetivo de impedir a remoção arbitrária e imotivada de contas, perfis e conteúdos por provedores. Como evitar que essa questão da PL das fake news, essa medida provisória do presidente tentando proteger os aliados dele, acabe virando uma guerra legislativa? E eu não tenho dúvida, eu não temo que haja qualquer tipo de guerra legislativa em torno desse projeto, que eu trabalho com a perspectiva de não fazer um debate fulanizado. A lei não pode ser feita para um aplicativo, para uma empresa, para uma plataforma. Nem pode ser feita para perseguir ninguém, nem defender ninguém. Nosso objetivo é garantir o direito, a liberdade de expressão, a liberdade de uso das redes sociais por 99% da população brasileira que faz o uso legítimo. Eu insisto, uma pequeníssima parte, 1%, deve fazer uso malicioso, deve, inclusive, alguns se organizam para cometer crimes, inclusive financiando campanhas de ataque à honra de algumas pessoas, campanhas que ecoam discurso de ódio, que fazem desinformação para manipular a formação da opinião pública. É sobre esse tipo de conduta que nós temos que nos debruçar. Deputado, o senhor citou também a questão do disparo, né, de mensagens em massas, que deve ter um controle, uma coibição, enfim. Recentemente, a gente teve o julgamento no TSE da chapa, né, de Bolsonaro e o general Mourão, né, em 2018, e ficou, assim, apesar de ter sido mantido, né, a chapa, ter sido mantida a chapa de 2018, houve um consenso, né, a partir do relator, o ministro Alexandre de Moraes,
de que o uso desse modelo de disparo, né, na propaganda do ano que vem pode trazer aí a cassação do registro das chapas. Eu saber o que o senhor achou dessa decisão do TSE, das duas decisões, né? Primeiro, de ter mantido a chapa e, de segundo, de ter definido, né, isso para as eleições de 2022. Eu acompanho o trabalho do TSE e considero que o Judiciário, o Tribunal Superior Eleitoral, o Supremo Tribunal Federal, têm feito esforços no sentido de impedir que a desinformação contamine a democracia no Brasil. O Congresso Nacional tem que fazer a sua parte, inclusive votando lei e tipificando determinadas condutas e proibindo, vedando a possibilidade, por exemplo, de disparo em massa. Porque hoje foi fixado como regra a partir de instruções do Tribunal Eleitoral. É necessário que a lei estabeleça esses parâmetros. A própria decisão de não caçar a chapa também tem a ver com a inexistência de lei que demonstre que explicitamente houve uma violação por parte da chapa. Eu considero que foi uma decisão prudente por parte do TSE, até porque envolve o principal mandatário do país. Não é simples você caçar o mandato de alguém que teve dezenas de milhões de votos, ainda que nós saibamos que houve determinadas condutas, determinadas práticas que interferiram na formação da opinião pública, mas não havia uma vedação legal, uma vedação estabelecida pela lei. Portanto, eu não tenho a menor dúvida que em 2022 o ambiente será melhor, porque eu acredito que nós teremos novas regras de funcionamento. Inclusive, eu espero a proibição do disparo em massa, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, que estabelece uma série de limites para o manejo dessas informações, que são muito utilizadas para fazer o perfilhamento, aquela campanha dirigida. Então, você tem novas regras gerais no país que, na minha opinião, vão ajudar a Justiça Eleitoral e a Justiça Nacional a coibir condutas que possam oferecer riscos à democracia, manipulação na formação da opinião pública em nosso país. Perfeito. Deputado, o senhor até citou uma das críticas, mas em manifesto, associações de economia digital criticaram a PL, classificando ela como um retrocesso digital. Entre os pontos que elas criticaram, elas alegam que a PL cria barreiras para a publicidade online ao exigir muitas informações dos anunciantes e, além de estimular a coleta indiscriminada de dados. O senhor está ciente dessas críticas? Tem propostas para lidar com elas? O senhor até citou uma delas, que é a empresa ter base no Brasil, também é um ponto criticado por essas entidades. O senhor tem trabalhado para lidar com essas críticas da APL? Veja, é criticável qualquer texto, mas há quem defenda também. Muitos defendem. Porque, veja, a identificação do anunciante já é assim hoje na publicidade. Por que na TV, no jornal, no rádio, você é obrigado a identificar o anunciante e nas redes sociais, nas plataformas digitais não seria? Eu não vejo sentido nisso, né? Aí a guarda demasiada de dados talvez coubesse a crítica ao texto do Senado, ao texto da Câmara, quando só é feita a guarda a partir de uma provocação judicial ou de um ato do inquérito, e a partir de uma decisão que a guarda é feita, eu imagino que não caiba muito, não dê fundamento a esse tipo de crítica. E ter empresa sediada no Brasil é para garantir igualdade até de concorrência. Eu falei aqui de serviço de mensagem. Tem empresas sediadas no Brasil que oferecem serviço de mensagem e cumprem as leis do Brasil. Tem outras que não estão sediadas e não cumprem as leis do Brasil. É justo você ter o mesmo tratamento? É como se fosse assim. Uma determinada empresa ancora seu serviço no trabalho assalariado e outra ancora no trabalho escravo. Você tem que combater o trabalho escravo, se a regra é ter trabalho assalariado. Então, eu admito que o texto possa ser aperfeiçoado, possa ser melhorado. Eu publiquei uma versão preliminar do meu relatório para que pudesse ter uma base para o debate, senão nós iríamos ficar debatendo o texto do Senado, sendo que já há uma série de mudanças no texto do Senado, e seria um debate sem lugar. A opção de publicar o relatório do GT com antecedência para que os deputados possam participar, para que a sociedade possa criticar. E eu posso te falar uma coisa, tem gente criticando, mas tem muito mais gente elogiando o texto. E eu, na minha experiência no Congresso Nacional, quando todo mundo reclama um pouco do texto, é que a proposta está bem equilibrada, porque todo mundo vai ficar um pouco incomodado e todo mundo vai ficar um pouco satisfeito, porque são muitas faces que tem um tema como esse, e precisa ser considerada todas as suas faces. Legal. Deputado, nosso tempo está indo para o final, mas eu queria fazer uma pergunta mais sobre um tema que a gente falou um pouco
esse papo com o editor, que são as eleições de 2022. No ano passado, nas eleições municipais de São Paulo, o PCdoB, com o senhor aí à frente da chapa, teve uma candidatura própria independente do PT, o que é algo meio raro, né, nos últimos anos para o partido, né? Esse cenário de candidatura própria do PCdoB pode se repetir nas eleições de 2022 em São Paulo e no Brasil, ou o PCdoB deve mesmo voltar a apoiar grandes lideranças da esquerda, né? Olha, eu sou do time daqueles que pensa que time que não joga não forma torcida. Essa é a minha visão. Por isso que eu defendo que o partido político que se pretende disputar o poder político tem que se colocar para o eleitorado. Não importa se o resultado não é o esperado num dado momento, porque as pessoas vão conhecendo as ideias, conhecendo os programas, construindo identidades. Então, eu defendo que nós tenhamos mais protagonismo, coloquemos as nossas ideias para a avaliação da sociedade. Tem um fator novo que foi, nós ajudamos a criar um mecanismo chamado Federação de Partidos, que reúne 2 ou mais partidos para disputar a eleição e precisam ficar juntos durante o mandato, né? Pelo menos por 4 anos, pode até ser por mais tempo. E nesse instante o PCdoB avalia se fará a federação e com quem fará a federação. Evidentemente que nós temos o campo da esquerda, o PT, o PSB, o PDT, o PSOL, Rede, PV, Cidadania, chegando até a Solidariedade, na centro-esquerda, esquerda e centro-esquerda, que nós dialogamos e avaliamos a possibilidade de firmar a federação. Se fizermos federação com algum desses partidos, o candidato deixará de ser do partido e será da federação, ainda que possa ser um dos nossos filiados, seja para presidente, para governador e adiante nas eleições municipais. Então, eu diria que o PCdoB tende a evoluir para buscar mais protagonismo, à luz desse fato novo, que é a federação, que a nossa tendência é produzir um ambiente da centro-esquerda, da esquerda, alguma federação com algum desses partidos. Legal. Deputado Orlando Silva, muito obrigado pela participação aqui no Papo com o Editor. Queria agradecer ao Matheus, meu colega de São Paulo. Em breve a gente vai poder rever, né? Porque a gente está voltando ao trabalho presencial em breve. Queria agradecer ao Léo que está fazendo a nossa ponte aqui e agradecer a todos que acompanharam mais um Papo com o Editor aqui no Broadcast Político. Até a próxima semana. Até. Obrigado, Matheus, Gustavo. Um abraço a todos.